Olá, investidor, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para falar um pouco mais sobre o que aconteceu no mercado de fiagros no ano passado. Fazendo piada de ano novo já, né? Mas tá bom. Então, hoje a gente veio falar um pouco melhor sobre o que está acontecendo no mercado de fiagros, que fundos anunciaram dividendos e por que eles estão anunciando esses dividendos, qual a situação atual dos fundos. Então aqui eu decidi pegar dois cenários, então fundos que estão com uma gestão muito boa, com uma distribuição muito boa, e fundos que sofreram muito com o caso da AgroGalaxy, que eu vou aprofundar mais para frente num outro vídeo, para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse caso da AgroGalaxy, poder entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo com esses fundos, tá? Então, em primeiro lugar, eu trouxe aqui o KNCA11, como vocês podem estar vendo aqui, um fundo cotado a R$ 89,68, com um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 14,06, com uma desvalorização de 10%. Então, esse fundo ele apresentou uma desvalorização de 10%, principalmente dado ao mercado imobiliário, dado aquela tensão que teve também no mercado de agronegócio, com aquela tensão da AgroGalaxy, aquela tensão que a gente teve de vários fundos caindo, de temor de investidor e aquela sardinhagem total. Mas vamos lá. A distribuição de dividendos veio acima do mês passado, com uma distribuição de R$ 1 por cota de fundos, o que é muito bom para o Fiagro. Então, o KNCA11 ele veio com uma distribuição muito boa, dada uma gestão boa da carteira que a gente tem, e a gente também tem uma boa diversificação. Então, se a gente for abrir aqui quais são as outras distribuições de dividendos que ele teve sim uma queda para 0,90 no mês passado, e ele veio caindo ao longo do tempo, dado principalmente esse temor ao longo do tempo, por conta do mercado de fiagros, por conta do caso da AgroGalaxy, tá bom? Outra coisa que eu acho que é bem legal da gente aprofundar aqui é o patrimônio líquido do fundo, que ele vem se estabilizando ao longo do tempo, ele vem crescendo também, e ele é um fundo que ele cresceu muito ao longo dos anos, tá? Então a gente vê ali um patrimônio de 2,3 bilhões, que é um patrimônio realmente gigante para um fundo. KNCA11 ele vem mostrando ali o seu patamar de crescimento muito acelerado, que é o que vem justificando principalmente ali essa distribuição de dividendos, tá? Se a gente vir aqui para a parte de valores a pagar do KNCA, a gente vê que a taxa de administração ela veio muito grande nos outros meses, dado a superar o seu benchmark, principalmente ali o IFIX, né? Mas a gente pode ver pela regularidade que sempre tem alguns meses que ela vem mais alto e tudo mais. Indo para o próximo fundo, que é o RZAG. O RZAG ele é um fundo de cadeias produtivas da Risa Agro. A Risa Agro ela é uma boa gestora, ela tem o RZAC também, ela tem outros fundos que são bem legais aí pra gente comentar. E o RZAG, ele tem uma gestão muito boa e ele vem crescendo muito ao longo do tempo, né? Tanto em número de cotistas quanto em número de patrimônio. Por quê? Porque a gestão ela é bem diversificada, ele é um fundo muito bem diversificado. Eu vou entrar em cada fundo que eu vou comentar, eu vou ter um vídeo específico para poder comentar, para poder entrar um pouco melhor nesse fundo e a gente poder entender um pouco mais sobre a diversificação, sobre o patrimônio dele, sobre o que está acontecendo com esse fundo, tá? Então, se a gente vê, ele é um fundo cotado a R$ 7,81 na data de hoje, no dia 2/1 de 2025, com um dividend yield médio de 16,48%, com uma valorização, no caso, uma desvalorização de 10%. Vocês vão ver que essa desvalorização ela é muito comum, principalmente por conta do temor da AgroGalaxy, por conta do temor do mercado imobiliário e também pelo mercado ter errado a previsão até o fim de 2024 da taxa de juros, do PIB e da inflação também. Então, eu vou até puxar aqui para a gente comentar, né, porque é um gancho bem interessante. Se eu puxar aqui o Boletim Focus do dia 29/12 de 2023, vamos ver se a gente acha aqui. Se a gente puxar aqui o Boletim Focus desse dia, que ele é o último dia que a gente teve Boletim Focus em 2023, certo? Então, o que acontece é que aqui a gente deveria ter as previsões para 2024. Então, se a gente levar em consideração com o que o mercado achava que ia acontecer em 2024, o mercado achava que a gente ia fechar 2024 a um juros de 9% ao ano. Aqui, ó, como vocês podem ver. Ia fechar um juros de 9% ao ano. Não foi o que aconteceu. A gente está fechando ali a 11, indo para 12, com a projeção de chegar a 16, 15% ao ano. Então, é uma coisa muito assustadora ali para a gente, para poder lidar. O IPCA a gente achou que ia fechar a 3,90, mas está fechando a 4,60, está fechando acima do teto, está fechando acima da previsão, acima da meta. Então o mercado de fundos imobiliários principalmente, mas o mercado de ações vem sofrendo, o mercado em geral vem sofrendo e também a gente vem tendo spreads bem expressivos na renda fixa e no crédito privado por conta disso, tá bom? Mas voltando, o RZAG ele é um fundo que vai distribuir 0,11%, ou 0,11% não, 0,11 reais em
em distribuição de dividendos, ele vem mantendo um patamar bem legal de distribuição. Como a gente pode ver, ele vem distribuindo 11 centavos em 4 meses, o que é uma coisa bem interessante, e ele vem sendo constante na casa de 10 centavos e meio a 11 centavos, isso já vai fazer um ano praticamente, né? Então ele é um fundo com uma gestão muito interessante. Se a gente for ver ali o patrimônio dele, o patrimônio líquido dele tá ali na casa de 650 milhões, 660 milhões. Ele é um patrimônio que sofreu ao longo do tempo por conta desses temores de mercado, mas ele vem se mantendo bem constante, com patrimônio crescente, com patrimônio bom, tá bom? Outro fundo que é um gigante do mercado é o Rura 11. Rura 11 é um dos fundos que mais sofreram com o caso da AgroGalaxy, tirando o XPCA 11. Rura 11 é um fundo da Itaú Asset. Ele é um fundo que hoje está cotado a R$ 7,26, com um dividend yield médio de 15,49, mas eu não consideraria tanto esse dividend yield, principalmente por conta desse temor que a gente teve no mercado, tá bom? Então você vê ali uma desvalorização de quase 30% em 12 meses, com o mês atual caindo 3%. Isso daqui deve ser dado de dezembro, principalmente, porque o mês ainda não fechou. Ele é um fundo que vem distribuindo 6 centavos por cota. Ele caiu muito na distribuição. Um fundo que chegou a distribuir 12 centavos por cota, chegou a distribuir 11 centavos por cota, 10 centavos por cota, hoje no patamar de 6 centavos por cota desde o mês de outubro. Isso porque no mês de outubro ele teve esse default do AgroGalaxy, que era uma boa parte representativa da carteira, que acabou não pagando, não trazendo nenhum resultado para ele. Então ele teve essa variação. Se a gente vê aqui, o patrimônio dele, ele se manteve constante em 1,6, 1,7 bilhão mais ou menos, mas isso é porque os investidores não querem sair no prejuízo, principalmente, tá? Quem investe em Fiagro é porque é um cara mais experiente, é um cara que entende um pouco mais do mercado, e eu quero trazer uma visão descontextualizada, uma visão mais desconstruída para os investidores em geral sobre o mercado de Fiagro, tá bom? O mercado de Fiagro ele vem crescendo, mas você precisa se atentar de acordo com a gestão, com a concentração de carteira e com a qualidade do crédito que você tem dentro do Fiagro, tá bom? Indo para o nosso último Fiagro, nós temos o XPCA 11, que foi o que mais sofreu, distribuindo 1 centavo por cota, com rendimento de 0,17% de yield no mês, tá? Então, XPCA 11 cotado a R$ 5,79, é um fundo da XP Crédito Agrícola. Ele vem com um dividend yield médio de 17%, que é uma coisa astronômica para o mercado, mas eu não consideraria ele também, principalmente pelo caso de default que veio. Então a gente vê uma desvalorização de 35% ao longo de 12 meses. Se eu puxar aqui 5 anos, por exemplo, a gente vê uma queda abrupta do patamar de 8,64 até ali os 5,77, voltando ali para os R$6 e depois voltando para os 5,70. Ele veio distribuindo nos últimos meses ali uma queda gigantesca dos dividendos. Então, um fundo que chegou a distribuir 11 centavos, 10 centavos, 9 centavos, 11 centavos de novo, voltou para o patamar de 4 centavos e hoje está no patamar de 1 centavo por conta dessa falta de estabilização da carteira. E se a gente levar em consideração o patrimônio do fundo ele está na casa ali dos 420, 430 milhões de patrimônio, o que não é um patrimônio muito grande, principalmente dado esse temor que aconteceu nos últimos meses, tá? Então aqui eu venho trazendo para vocês esse giro ali no mercado para a gente poder entender o que está acontecendo com os Fiagros hoje, para a gente ver onde que a gente pode investir, para eu despertar essa curiosidade de vocês, tá bom? Então os próximos vídeos vai se aprofundando em cada um desses Fiagros, sendo o primeiro o KNCA, depois o RZAG, o Rura 11, o XPCA 11, e por fim a gente vai ter o nosso querido BTAG11 de novo nesse mercado, tá? Mas agora aprofundando um pouco melhor aqui no nosso Boletim Focus. O Boletim Focus, por que eu trouxe ele? Eu acho interessante de até citar. Porque o Boletim Focus do dia 29 de dezembro de 2023, ele foi um instrumento que previa, que sentia o que o mercado quer para aquele período de tempo até o ano que vem. Então, em 2023, a gente via que ia fechar o ano em 2024 a 9% de juros, com um câmbio de R$5 por dólar, com o PIB em 11,5% ao ano, com uma variação do IPCA de 3,90%, mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. E eu quero deixar essa pulga atrás da orelha. Se eu fosse vocês, eu acompanharia um pouco mais o mercado, um pouco mais o Boletim Focus, para a gente poder saber o que o mercado anda precificando ou não. Porque se eu vim aqui e precificar o IFIX, a gente vai ver que ele sentiu muito, principalmente com essa queda. Espera aí, vamos ver aqui, nos últimos 6 meses, o IFIX veio ali de 3.300, quase 3.400 pontos,
para 2.800, 2.880, que é uma queda gigantesca para ele. Isso se deve principalmente porque ele errou a precificação, ele errou o que aconteceu para os próximos meses, tá bom? Mas é isso, muito obrigado pela atenção, investidor. É isso, e até mais, até os próximos vídeos, viu? Muito obrigado.